A Erika Hilton, ou o Filipão, diz que se você falar que só existe homem e mulher e o sexo é definido pela biologia, isso é discurso de ódio. Isso pode ofendê-la. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Eu começo fazendo uma pergunta a vocês. O eleitor do primeiro turno, que pretende votar em Caiado ou no Zema, se ele for candidato mesmo e não o vice da chapa do Flávio, que seria minha preferência, aliás, esse eleitor, ele é um inimigo, traidor, ou ele é um futuro aliado? Ou ele é alguém que a gente vai querer que no segundo turno esteja do nosso lado contra o Lula? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Flávio Bolsonaro, sem dúvida, vai precisar muito desses votos. E veja, não faltam pessoas por aí que não amam o bolsonarismo, ou o próprio Bolsonaro, ou o Flávio. Não faltam. E pessoas que abraçam muitas ideias conservadoras, liberais clássicas e, acima de tudo, são antipetistas. Essas pessoas que têm alguma implicância com o bolsonarismo, pela razão que for, eu pergunto de novo, elas são necessariamente traidoras, inimigas, pessoas que precisam ser expostas, atacadas, criticadas o tempo todo, rotuladas, ou são pessoas que têm o direito de pensar diferente e, por falta de opção, na visão deles, por falta de opção, eles vão ter que votar em Flávio no segundo turno. De novo, Flávio quer esses votos. Não? Claro que sim. Por isso que ele está costurando uma frente ampla. Por isso que, enfim, é duro de ver, né? A política é um troço meio asqueroso mesmo. Por isso que a gente tem que entubar até o Valdemar Costa Neto indo no almoço da Lide com o João Dória, e o João Dória ainda dando alfinetada no Bolsonaro em relação à pandemia, sendo que o Dória é que foi ali um fiasco, né? Um autoritário, parecia um capacho chinês, lobista chinês. Mas, de novo, você quer o sujeito que vota num Dória da vida, o tipo isentão, vaselina, né, oportunista, você quer o eleitor do Dória. Tudo bem que não é muita gente hoje em dia, mas você quer ele votando com Lula ou votando com o Flávio no segundo turno? Então essas coisas precisam ser pensadas, porque a política é isso mesmo. E muita gente vai votar no Flávio sem gostar muito dele, engolindo um monte de coisas que ele fez, faz ou diz que essas pessoas não concordam, e ninguém é perfeito, né? O Flávio votou junto com outros senadores, inclusive do Partido Novo, Eduardo Girão. Eles votaram em unanimidade no Senado pelo PL da misoginia, que é um lixo. Um lixo. E hoje em dia todo mundo sabe, o próprio Flávio admitiu. Disse que era uma armadilha do PT. Mas ele caiu na armadilha, né? Porque ele votou junto com essa gente. Então tem algumas pessoas que questionam o seguinte: para combater o PT, o Flávio vai acabar virando um petista? A pergunta pode ser retórica, um pouco exagerada, mas olha o projeto de lei que o Flávio apresentou ao Senado Federal, que autoriza a autoridade policial a conceder, em caráter imediato, medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E ele fez uma postagem falando de feminicídio, usando todo o jargão da esquerda. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Tem um trecho que diz o seguinte, logo o parágrafo 4º. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial da mulher, psicológica,
Integridade psicológica. Como é que define isso? A Erika Hilton, ou o Filipão, diz que se você falar que só existe homem e mulher e o sexo é definido pela biologia, isso é discurso de ódio. Isso pode ofendê-la. E ela pode se sentir psicologicamente agredida. Percebe o perigo de uma lei dessas? É um erro. É um equívoco. É cair na armadilha de novo da esquerda. Talvez com medo de ser chamado de misógino pela Globo, pelo PSOL, ele esteja doido para provar que não. Como? Agindo pior que o PSOL, né? Então, isso merece críticas ou não? Porque as críticas vão prejudicar a eleição. Tudo bem, mas entenda um ponto, então, caro bolsonarista raiz. Tem gente que olha esse tipo de coisa, que é conservadora, de verdade, e olha esse tipo de coisa e fala assim, puxa vida, putz grila, mas vou ter que votar nesse cara, né? Tapar o nariz e votar nesse cara. Tem gente que pensa assim. Eu volto a repetir minha pergunta. Esse cara, ele é um traidor do bolsonarismo ou ele é um potencial aliado? Porque mesmo discordando de várias coisas que o Flávio tem feito, ele vai votar no Flávio contra o Lula. Eu faço essas perguntas porque eu acredito que a intenção seja vencer a eleição, né? Aliás, era essa turma do bolsonarismo raiz que chamava os outros de intergalácticos, porque não queriam apoiar a eleição do Alcolumbre para o Senado, ou do Mota para a Câmara. Veja, defender como o Eduardo Bolsonaro fez numa postagem direcionada a mim, que não tinha jeito e que as comissões foram importantes e tudo, é um argumento legítimo. É uma discussão boa, até onde vai o pragmatismo, até onde a gente perde com dignidade e faz oposição com a moral de quem não apoiou um Alcolumbre da vida, né? Que o próprio Flávio reconheceu que foi feito um acordo e eles traíram um acordo, mas quem poderia imaginar uma coisa dessas? Que o Alcolumbre ia romper um acordo com a direita. Mas é um bom debate sobre pragmatismo ou não. Agora, demonizar quem se sentiu mal com essa votação, com esse apoio do PL ao Alcolumbre e ao Mota, chamá-los de intergalácticos, esculachar que não entendem nada de política, como fizeram alguns aí representantes do tal bolsonarismo raiz, isso não é legal. Isso é um desserviço. Isso afasta. Afasta. Eu conheço gente muito boa, conservadora acima de qualquer suspeita, que está há 20 anos nessa luta. Conheço algumas pessoas com esse perfil que já estão dizendo que no primeiro turno acham que não vão votar no Flávio. Porque estão vendo exatamente esse tipo de postura. E se fosse uma coisa isolada, né, a militância orgânica e tudo, mas os irmãos dão moral, elogiam. E aí as pessoas ficam pensando, peraí, mas se o Eduardo Bolsonaro, até o Flávio, se eles dão tanta moral assim a alguém como o Kim Paim, por exemplo, qual é a deles? Eles estão ok, então, com o que o Kim Paim faz em relação aos ataques todos, ao assassinato de reputação, aos xingamentos, a caça aos traidores, até a Michelle, né, tratada de uma forma abjeta, o Nicolas virou o inimigo. O Nicolas é inimigo da direita agora? Ou é uma questão mais pessoal ali de inveja, porque ele talvez tenha luz própria e enfim. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente
conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador.